Oi meus amigos, sejam todos bem-vindos a YS. Eu sou o Jorge e hoje nós vamos falar sobre um assunto bem interessante que é o dólar e como ele está subindo nos últimos tempos e o que fazer para proteger o seu patrimônio em relação ao dólar. Confere a intro. Então, meus amigos, antes de mais nada, eu peço que você se inscreva no canal, caso você não seja inscrito ainda e você está perdendo uma oportunidade muito boa. Se inscreva no canal, deixa o like em qualquer momento desse vídeo, comenta para nós sabermos a sua opinião, eu quero ouvir o que você tem a falar e compartilha com seus amigos, que é muito importante e muito relevante para a gente. Tá? E hoje nós vamos falar sobre o dólar, sobre um ativo muito importante para os investidores e muito importante para o mundo como um todo. Então, o dólar no dia 2, tá? Pessoal, eu estou gravando esse vídeo agora, hoje no dia 4, tá? Eu não sei quando é que você está vendo esse vídeo, mas no dia 2, hoje é um domingo, e no fechamento do pregão do dia 2 da sexta-feira, do mês 8, né, de agosto, o dólar fechou a 5,73, batendo sua máxima nos últimos dias. E o que vem causando esse movimento do dólar? O que vem trazendo cada vez mais esse aumento do dólar? Tá? É as perguntas que nós vamos responder nesse vídeo. Nós vamos falar sobre por que o dólar está aumentando tanto, o que está causando esse aumento do dólar, o que ele influencia, se ele pode subir ainda mais, né? E quais são os pontos que ele pode influenciar dentro do nosso universo Brasil aqui. Além disso, vamos falar como se proteger um pouco dessa volatilidade do dólar, né? Se ele pode subir muito ou se ele baixar, o que você pode fazer para proteger o seu patrimônio. Então, tem 3 aspectos hoje, segundo alguns especialistas, nas pesquisas que eu fiz aqui, que estão influenciando no aumento do dólar. O primeiro deles são as declarações do presidente contra o Banco Central e a política de atuação do Banco Central. Vem causando certas incertezas em relação à política econômica do país, porque o presidente do Banco Central, né, o Roberto Campos Neto, ele é contra algumas atitudes do presidente e o presidente não gosta de algumas atitudes por tentar não intervir, mas dar a entender para o mercado que o presidente do Brasil, né, o Luiz Inácio Lula da Silva, quer intervir diretamente na política econômica do Banco Central. E isso vem causando incertezas não só para os investidores, mas para o mercado como um todo. Isso causa a política intervindo diretamente no poder, na vida econômica do país, como gira a economia do país. E isso causa incerteza para todos os investidores e para todos os economistas. E quanto mais se fala nisso, quanto mais tem esse embate, mais incerteza causa. Então, esse é o primeiro ponto. Com essa incerteza, os investidores eles procuram locais que o seu dinheiro esteja mais protegido, sem tanta incerteza, sem tanta volatilidade. E aí, nós entramos dentro de outro ponto, que é a política de gastos do Brasil. A política de gastos que o Brasil vem desempenhando, ela não está sendo efetiva. Então, isso causa ainda mais incerteza sobre o país como um todo, porque não se sabe como vai controlar esse gasto que o país está tendo, está aumentando, mas não se tem um controle desses gastos, um controle efetivo, e isso causa ainda mais incertezas sobre os investidores que não querem manter o seu dinheiro ou investir em um país onde só se aumenta os gastos e não se aumenta as receitas. E a única receita que o governo vem implementando são medidas tributárias, aumento dos tributos. E isso não dá certeza de que os gastos vão diminuir, mas na verdade causa ainda mais incerteza, porque aumenta-se a tributação, mas os gastos não aumentam, e com o aumento da tributação entende-se que cada vez mais querem aumentar os gastos, que já são bem elevados dentro da política de governo atual. Outro ponto, que aí é um dos maiores, o que está fazendo maior diferença também nesse aumento do dólar, não só em relação à moeda, o real, mas no mundo como um todo, é o aumento da taxa de juros americana. Por quê? Com o aumento da taxa de juros,
o país ele já é muito seguro. Entenda que você está investindo num país que ele é quase impossível de quebrar e ele está te ofertando um valor muito alto da taxa de juros. Só para vocês terem ideia, a taxa de juros atualmente americana está entre 5,25% e 5,5%, o que é um recorde nos juros americanos das últimas 2 décadas. Então são 20 anos que a taxa de juros não batia esse ponto. E isso, você tem um país muito sólido, uma economia muito sólida, muito bem segura em diversos meios, e você está tendo um retorno muito alto por ano. Só para vocês terem ideia, em comparação com o Brasil, que está em 10,5%, a metade, mas o país em si ele é muito seguro. E o Brasil não, por isso que a taxa de juros do Brasil acaba sendo mais elevada. Então esse é o terceiro ponto e é um dos pontos mais importantes, porque com essa taxa de juros muito alta, eu vou pedir para colocarem um gráfico aqui da taxa de juros, o investidor se sente muito seguro em investir na economia americana, tendo uma taxa de juros muito alta. Só para vocês terem ideia, até 2022, essa mesma taxa de juros era 0,25%. Então o retorno era muito pequeno em um ano, não era nem 1% ao ano. Hoje está em 5,25%, não, um pouco mais que isso. Então o retorno está sendo muito bom em uma economia muito sólida. Esse é o terceiro ponto que está causando, como eu falei, eram 3 pontos, esse é o terceiro ponto que está causando ainda mais a desvalorização do real e o aumento do dólar. Então, uma conclusão, essa instabilidade no Brasil, né, causa incerteza nos investidores e no mercado como um todo. Logo, tende-se a desvalorizar mais o que o Brasil está fazendo, porque a incerteza está muito alta, e quanto maior a incerteza, mais os investidores fogem dessa incerteza. Tá? Eles querem uma certeza para investir o seu dinheiro e terem certeza do retorno. Tá? Então, vamos para o próximo ponto. O dólar pode subir ainda mais? Isso é uma pergunta difícil, nem todos os economistas conseguem entrar em consenso em relação a isso, mas sim, ele pode. Se continuar essa guerra entre o governo e o Banco Central, isso vai causar ainda mais incerteza. E os investidores vão se sentir ainda mais inseguros para investir e para manter o seu dinheiro no Brasil. Com isso, a tendência é que o real desvalorize ainda mais, porque não vem investidor estrangeiro para dentro do Brasil. Na verdade, os investidores brasileiros começam a sair também, e isso causa ainda mais desvalorização para o real. Então, essas incertezas é que estão causando, e sim, com essa incerteza, com o aumento dessa volatilidade, né, de conflito, o dólar pode aumentar ainda mais, e nós aí não temos um teto, porque como essa incerteza ela pode aumentar cada vez mais, o dólar também pode ir junto, e aí não sabemos o teto que vai bater esse valor, tá bom? E isso pode influenciar diretamente em você? Sim, por dois aspectos. Primeiro, inflação. Com o aumento do dólar, né, a desvalorização do real, alguns produtos podem começar a ter reajustes cada vez mais altos e aí causar uma inflação no país. Causando inflação, aumenta-se a taxa de juros, porque a taxa de juros é feita para controlar a inflação. Então o Banco Central ele vai ter que agir para controlar essa inflação. Isso é para longo prazo, não é no curto prazo. No curto prazo está bem controlada a inflação, pelas pesquisas que eu fiz aqui, está bem controlada. Mas para o longo prazo pode ser que tenha uma oscilação na inflação a partir do dólar, por causa do aumento do dólar, e aí o Banco Central vai ter que intervir através de políticas para o controle cambial, né, que é o controle do câmbio do dólar em si, e do controle da inflação pela oscilação do dólar. Tá? Então, pode influenciar em você nesse aspecto. E qual o outro aspecto? Nos seus investimentos. Se você investe, você provavelmente vai ser muito impactado pelo aumento do dólar. Porque se você não investe dólar, você vai ser impactado negativamente. Se você tem dólar, você vai ser impactado positivamente. Claro que na proporção que você tem em dólar, tá bom? Então, falei disso um pouco, só para você ter um pouco de noção e começar a olhar o dólar de uma forma diferente. Mas como é que eu faço para me proteger dessa oscilação, dessa oscilação do dólar e, claro, ganhar com isso?
Então, existem alguns pontos que nós precisamos conversar sobre investimentos. Quando você vai começar a investir, você tem que levar em consideração o dólar, porque o dólar é um ativo muito preponderante no mercado, porque ele está em quase todas pelo menos nas transações internacionais, na grande maioria, vai ser feito em dólar. Então, se você consegue relacionar a sua carteira com esse ativo, você vai ter ganhos muito bons, porque o dólar normalmente ele se valoriza muito em frente às outras moedas, tá? Então, como é que eu faço? Você vai ter que montar uma estratégia para para ter alguns tipos de títulos e investimentos dolarizados, ou seja, você ter ativos que sejam atrelados ao índice do dólar e diminuir a exposição daqueles que têm dívidas em dólar, né? Então, tem ativos que eles vão ter dívidas em dólar. Então, com o aumento do dólar, eles vão ter a sua dívida aumentada. E quando você tem ativos dolarizados, você começa a ganhar em cima daqueles títulos. Um exemplo disso são as ações que trabalham em real, mas vendem em dólar. Um exemplo disso é a Vale e a Suzano, por exemplo. Porque a Vale ela vende em dólar, que é o minério de ferro, ela vende para a China, na grande maioria, é o maior comprador dele, da sua commodity. Ela vende em dólar, só que ela paga em real. Então, a valorização desse ativo é muito grande quando o dólar aumenta. É uma forma de você investir em dólar sem precisamente estar com o seu dinheiro em dólar, comprando dólar. E a Suzano é a mesma coisa. Ela exporta muito, é uma grande exportadora. Ou seja, ela recebe em dólar, mas paga em real. Então, o aumento do lucro dela vai ser muito grande. Outro ponto são as commodities. As commodities no modo geral. Já falei aqui do minério de ferro, mas o petróleo, por exemplo, é outro que é atrelado ao dólar. Então, quando o dólar sobe, a gasolina, os seus derivados também vão subir o valor. Outro ponto é o próprio dólar, né, no mercado internacional. Ouro é uma commodity que é atrelada ao dólar. Então, dessa forma, você pode dolarizar o seu dinheiro, sendo que você não está comprando diretamente dólar, tá? Ouro e petróleo são outros pontos. Outra coisa são fundos de investimento internacional. Tem fundos hoje que é muito fácil de se investir, que eles têm ativos em dólar. Eles têm uma parte da sua carteira que é atrelada ao dólar. Então você já estaria protegendo o seu patrimônio e ganhando com isso. E é claro, como nós falamos diversas vezes em investimento, a diversificação é a chave para o seu crescimento dentro dos investimentos. Se você coloca todos os seus ovos dentro da mesma cesta, provavelmente se essa cesta cair, você vai perder quase todos os seus ovos. Mas se você diversifica em diversas cestas, você vai ter sempre a valorização e vai ter o seu patrimônio protegido. Então, invista em dólar. Você pode investir em dólar diretamente, mas você pode investir em ativos atrelados ao dólar, que você vai estar sempre valorizando a sua carteira e protegendo ela. Tá? Então, diversifique, entenda bem sobre o que você está fazendo dentro dos seus investimentos e tenha a lucratividade que você precisa, que você deseja. Tá? Mas estude um pouco para que você não fique completamente perdido dentro desse sistema que é o mercado, o macro, a economia, a macroeconomia. Tá? Difícil de falar hoje. Tá bom? Então, esses são os pontos que eu queria tratar com vocês nesse vídeo. Mas fala para mim, você entendeu? Você quer falar alguma coisa? Deixa nos comentários que eu quero saber o que é que você vem pensando, o que é que você está fazendo em relação aos seus ativos. Se você não tem, qual seria o ativo que você compraria desses todos que eu listei aqui? Tá? Além disso, se inscreve no canal caso você não seja inscrito, deixa o like nesse vídeo, é muito importante para a gente, para você não custa nada, e compartilhe o vídeo com seus amigos que também precisam se proteger e entender mais sobre o dólar, porque está presente na vida de todo mundo. Tá bom? Então, te vejo no próximo vídeo.